roteiro Trilhos e Caminhos do Contestado. O passado refletido no presente mostra uma história de lutas e conquistas nas terras contestadas inicialmente por Brasil e Argentina, e depois por Santa Catarina e Paraná. Hoje, novos caminhos para o resgate cultural através do turismo, contemplando belas paisagens, onde se vislumbra uma exuberante natureza, onde vive um povo acolhedor, proveniente de várias nações e que hoje convivem junto ao caboclo nativo, tornando-se um mosaico de culturas. Venha fazer parte desta história, se emocionar e viver novas experiências nos municípios integrantes do roteiro Trilhos e Caminhos do Contestado. Canoinhas, capital catarinense dos produtores de erva mate, hoje com 99 anos. Foi entre 1912 a 1916 um dos principais cenários da Guerra do Contestado, tornando-se o epicentro das forças militares que defenderam os limites geográficos de Santa Catarina. Hoje, Canoinhas tem como principais atividades econômicas as indústrias de base florestal e a agricultura com milho, soja, feijão e fumo. Canoinhas, cidade hospitaleira, um lugar bom para se viver no Vale do Contestado. Seu povo, descendente de europeus em sua maioria, busca um desenvolvimento econômico maior e diversificado, unido no objetivo de tornar a princesa do Planalto Norte catarinense uma cidade mais exuberante. Sua vegetação resistiu ao extrativismo, possuindo grandes áreas de matas de rara beleza, somando ao relevo favorável com terras férteis para a agricultura. A tradição da erva mate está presente na cultura local. Tem na festa estadual da erva mate, FESMATE, o seu melhor expoente. Em Canoinhas, não deixe de visitar o portal turístico, com construção estilizando a arquitetura polonesa. É uma homenagem à colonização eslava. A cervejaria canoinhense, instalada em um ambiente rústico e simples, funcionando desde 1908, fabrica artesanalmente chopp branco e escuro. Esta já é a quinta geração de uma família de cervejeiros originários da Alemanha, que utilizam equipamentos que possuem mais de um século. Lá se encontra uma coleção de animais empalhados e é ideal para uma volta ao passado ao sabor de um chopp artesanal. E o Museu da Erva Mate, localizado no Parque de Exposição Ouro Verde, referencia a cultura da erva mate desde o seu processo artesanal até a industrialização. Uma canoa centenária, além de fotografias e objetos do processo da fabricação da erva mate, fazem parte do acervo. Conheça os encantos desta cidade, a arquitetura do casario de imigrantes. Mergulhe na tranquilidade e beleza do Rio Iguaçu, no distrito de Paula Pereira, no aconchego e delícias do turismo rural, nos pratos típicos e num delicioso café colonial. E se encante com este povo acolhedor. Calmon, uma história rica e cheia de acontecimentos, onde tudo teve início no final do século XIX. Calmon era um povoado com terras pertencentes a grandes fazendeiros e pequenos poceiros, além de algumas tribos de índios choclens e caigangues, que viviam em suas tendas na Mata Virgem ou no campo de capim mimoso, castigados pelo vento e geadas no inverno.
Na época, a principal economia vinha da lida cabocla na roça, no corte da erva mate, no pastoreio do gado e criação de porcos. Calmon desenvolveu-se, mas mantém registros históricos da época, contribuindo para a disseminação dos fatos ocorridos no passado. Nesta cidade de 4.162 habitantes, o visitante poderá saber um pouco mais sobre a região através das histórias contadas por seus próprios moradores. A estação ferroviária de Calmon destaca-se pela sua preservação. Em 1999, o Grupo Resgate encontrou munição utilizada na época da Guerra do Contestado. Vários quilômetros de trilhos sugerem belas paisagens. É um espetáculo que exige bom preparo físico do visitante, mas que com certeza vale a pena conhecer. A arquitetura com casas antigas marcaram o cenário da cidade de Calmon, além do artesanato criado e produzido pelas mãos desta terra. Calmon, uma cidade que vale a pena conhecer. A colonização de Matos Costa começou com imigrantes caboclos vindos do Paraná, que se instalaram no local que denominaram de São João dos Pobres, que logo após a construção da estrada de ferro, concluída em 1908, facilitou a vinda de novos colonizadores, de origem europeia e eslava. O município é pequeno em aspectos econômicos, no entanto, sua grandiosidade está expressa na acolhida da comunidade e na identidade local, intimamente ligada ao tropeirismo, ao extrativismo vegetal, à agropecuária. No turismo, o município detém recursos naturais, histórico-culturais e religiosos que, na sua maioria, estão ligados à história da Guerra do Contestado. Na antiga estação ferroviária, no centro da cidade, encontra-se o nosso museu. Próximo a ele, é possível observar a estrada de ferro e várias casas da rede ferroviária ainda na sua forma original. Matos Costa é caracterizado pela forte influência cabocla e europeia na culinária, com uma grande variedade de pratos adaptados ao estilo local. A hospitalidade propicia um ambiente apropriado ao bem-estar de quem quer relaxar do cotidiano urbano. Uma pousada rural que oferece refeições e café colonial, proporciona festas típicas da colônia e dispõe de área de camping rústico para a pesca. Matos Costa possui recursos naturais com belas quedas d'água. A cachoeira do Rio dos Pardos, divisa com o município de Porto União, é a mais alta da região, com 72 metros de altura. Porto União. Cercada por vales, montanhas, rios e riachos, a cidade de Porto União possui uma natureza privilegiada. Devido ao terreno acidentado, os rios promovem um espetáculo admirável, formando inúmeras cachoeiras.
Em destaque, as maiores quedas da região, como a Cachoeira do Rio dos Pardos, na divisa com Matos Costa, e a Cachoeira do Rio Bonito, entre outras. O município começou a ser povoado por estar em uma posição estratégica, bem no local do Val do Rio Iguaçu, onde a profundidade menor facilitava a travessia. Primeiro foi o local em que os tropeiros escolhiam para fazer a travessia, e mais tarde para a localização de um porto de transporte fluvial. Em 1905, chega a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, e em 1912 eclode a Guerra do Contestado na região. Hoje, o município de 32 mil habitantes é responsável por 20% das esquadrias de madeira produzidas no país e tem a agricultura e o turismo como importantes segmentos econômicos. Porto União possui diversos roteiros turísticos, dos quais destacamos os passeios de Maria Fumaça, realizados pela Associação dos Amigos do Trem, que passam por estações, pontes e túneis antigos. O City Tour Histórico Fronteira do Contestado, onde visitam-se edificações e marcos históricos que contam a história do Contestado. A Rota do Lambari, com as pousadas às margens do Rio Timbó, e o roteiro rural Caminhos da Serra, com a bela paisagem serrana. A infraestrutura de hospedagem e alimentação é bem diversificada. Os monumentos em madeira, como o Monumento ao Tropeiro e o Monumento Elos de Nossa História, esculturas, retratam os primeiros colonizadores. Na estação ferroviária União, uma outra escultura faz menção ao Steinegger e ao Xixo, devido à produção da bebida destilada que concede o título de capital estadual a Porto União. Em dezembro, acontece a festa do Steinegger e do Xixo, que atrai pessoas de várias cidades e regiões. Outras festas, como a Corrida do Pinhão, a da Fogueira de São Pedro e São Paulo, a Bergbauer Fest e a Festa do Peixe acontecem durante o ano. No Casarão das Artes e na Associação dos Artesãos são comercializados os produtos e os artesanatos locais. O Mirante Arno Dickel e o Parque Monge João Maria, figura messiânica do Contestado, possibilitam belas paisagens e acesso livre aos visitantes. O centro histórico, junto à estação ferroviária União, transformada em um espaço cultural, e os trilhos da ferrovia são diferenciais à parte. Após a Guerra do Contestado, dividem duas cidades e dois estados: Porto União, Santa Catarina, e União da Vitória, Paraná. O castelinho e o chafariz luminoso com sua arquitetura garantem passeios encantadores. No interior, as pousadas e a pesca do lambari atraem muitos turistas. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água, e as belezas naturais, como as cachoeiras, e as caminhadas na mata de araucária podem ser aliadas à excelente culinária rural.
Bela Vista do Toldo. A região onde está o município foi colonizada desde 1870 por pessoas que buscavam a abundância de seus ervais. Bela Vista do Toldo foi palco de lutas e abrigou um dos redutos dos revoltos na localidade de Rio da Areia de Cima, além de aqui estarem sepultados personagens daquela guerra. Nos primórdios, a região era passagem de tropeiros que transportavam gado, couro e charque do Rio Grande do Sul para São Paulo e Minas Gerais. Hoje as coisas mudaram. Pessoas alegres e hospitaleiras têm na atividade agrícola sua principal fonte de renda. Entre os pontos turísticos da cidade destacam-se os seguintes: Parque Aquático Olho d'Água, que oferece ao visitante espaço para camping com churrasqueiras, piscinas, tobogãs, tanques e serviços de alimentos e bebidas. A Capela de São João Maria, na localidade Tirafogo, e a Gruta de São João Maria, na Serra dos Borges, são testemunhos da fé que ainda existe pelo monge santo, que percorreu esta região no passado. O CTG Bela Vista é um dos mais bonitos e tradicionais de Santa Catarina, local de beleza rural e estrutura que atende aos principais eventos do município e alguns da região. A Casa do Artesanato oferece ao visitante uma diversidade de peças entalhadas na madeira. Já o Recanto Cana Verde, localizado no interior do município, oferece produtos agroecológicos como frutas, verduras, rapadura, açúcar, mascavo e melado, tudo produzido por mãos experientes. O CDA da Cooper Alfa, o Teatro Rural, Festa da Colheita, o Rodeio Crioulo são frequentados por visitantes de muitas cidades, e sem esquecer das belezas naturais, como a Cachoeira da Serra dos Borges. Bela Vista do Toldo está próxima de inaugurar um moderno centro de eventos, o qual será palco certo para a cultura regional. Bela Vista do Toldo aguarda a sua visita. Situada no Planalto Norte Catarinense e um dos principais municípios da região do Contestado, Três Barras é conhecida pela diversidade étnica, cultural e turística. A riqueza de seu patrimônio histórico e cultural faz da cidade uma referência para os pesquisadores, cineastas e historiadores de todo o Brasil. No início, Três Barras era habitada pelos índios Xoclen. Com a instalação da empresa norte-americana Lumber, na época a maior serraria da América Latina, muitas outras etnias logo vieram para a região. Hoje a cidade sobressai pelas belezas naturais e pelo modo simples e hospitaleiro de seu povo. O patrimônio histórico e cultural de Três Barras está expresso nas casas, no Museu do Patrimônio Histórico de Três Barras, situado na antiga Estação Ferroviária Federal, com um rico acervo de objetos e fotos da instalação da Companhia Lumber e do antigo cinema, o terceiro a ser instalado no Brasil. Além desses, o turismo religioso com as grutas, onde o monge João Maria passou deixando sua profecia, é um local visitado por fiéis da cidade e região. O passeio ferroviário com a Maria Fumaça da época do Contestado é realizado com agendamentos entre os municípios de Três Barras e Porto União. Para quem aprecia a tranquilidade do interior, Três Barras proporciona aos seus visitantes o turismo rural familiar, com hospedagem aconchegante e culinária rica em sabores coloniais, feita no fogão a lenha. Passeios e belas paisagens, com a chegada do inverno, ficam ainda mais atraentes, pois as fortes geadas criam um cenário inesquecível aos visitantes. A Floresta Nacional de Três Barras oferece trilhas ecológicas onde é possível observar espécies raras da fauna brasileira. Aqui é feito o manejo da fauna, além de experimentos com árvores, visitação, pesquisa e educação ambiental. As festas em Três Barras acontecem ao longo do ano e os visitantes dificilmente ficam sem opção cultural
A partir de agora é com você. História, emoção, adrenalina, cultura, gastronomia, fauna e flora. Tudo isso e muito mais está esperando por sua visita. Esperamos você. Até breve!